Na aula passada estudamos o currículo prescrito para as séries iniciais do ensino fundamental. Iniciamos vendo a língua portuguesa. Nós estabelecemos então uma relação justamente sobre o que é comunicação, de que forma a criança trabalha as diversas linguagens e como funciona a questão da textualidade. Então, desde informações que são passadas implicitamente à criança e como é que ela pode se comunicar através então do desenvolvimento de diversos textos que o professor vai apresentar a essa criança no decorrer das séries iniciais do ensino fundamental. Analisamos o ensino da matemática neste período. Elementos, então, que são desenvolvidos pela matemática para que faça com que a criança trabalhe justamente a criatividade, a lógica e o raciocínio. Conteúdos são desenvolvidos no primeiro e no segundo ciclos do ensino fundamental com as crianças. E finalizamos vendo os conteúdos de ciências. Observamos então quais são os conteúdos trabalhados em ciências naturais e, na verdade, como eles se organizam em blocos. Além disso, a própria interdisciplinaridade que se pode trabalhar a partir dos conteúdos propostos em ciências naturais. Uma boa aula. Olá, vamos a mais uma aula de escola e currículo. Nós vamos trabalhar hoje justamente com a organização do currículo para as séries iniciais do ensino fundamental. Então, o tema que nós vamos desenvolver hoje é como é que se organiza o currículo justamente para as disciplinas de História e Geografia. Vamos trabalhar, portanto, o currículo prescrito para as séries iniciais do ensino fundamental. Justamente na aula anterior, a gente desenvolveu como é que se organizava o currículo para as séries iniciais do ensino fundamental. Séries essas que vão desde a primeira série à quarta série, ou de acordo com as divisões propostas pelos parâmetros curriculares nacionais, primeiro e segundo ciclos. Na aula anterior, se vocês lembrarem, nós trabalhamos justamente a organização deste currículo para quê? Para a língua portuguesa, para a matemática e para as ciências naturais. Hoje a gente vai ver como é que se desenvolve, como é que se organiza esse currículo prescrito, ou seja, o currículo proposto aos professores para o ensino da História e da Geografia nessas séries. Inicio então com vocês a nossa aula propondo justamente as questões iniciais para a gente começar a pensar o ensino da História e da Geografia. Então vamos ao nosso Para Refletir. Quando a gente se questiona a respeito do ensino da História e da Geografia para as séries iniciais, a gente pensa justamente em que a criança se identifica com o seu universo, com o que está ao seu redor. Como trabalhar, então, civilizações que estão tão longínquas no tempo e no espaço? Ou como trabalhar elementos que parecem tão distantes da criança no que diz respeito, por exemplo, à geografia física já nas séries iniciais? Ou mais do que isso, a gente poderia justamente começar a se questionar que tipo de história e geografia tem se trabalhado não somente nas séries iniciais, mas também que acompanham todo o ensino fundamental até a oitava série. Para isso eu proponho duas questões para que a gente faça uma recordação de como a gente trabalhava essas disciplinas ou como a gente, como aluno, via essas disciplinas quando nós estávamos em sala de aula. Então, a primeira questão que eu proponho é justamente que vocês lembrem da História e Geografia que você teve quando cursou as séries iniciais e desta que é apresentada hoje pelos parâmetros curriculares nacionais. E a segunda proposta, então, é que você procure, no decorrer da aula, estabelecer as mudanças e permanências no que diz respeito a essas disciplinas. Então, a partir do momento que a gente começar a ver quais são as propostas que os PCNs trazem para o ensino da História e da Geografia e como essas disciplinas têm sido
trabalhadas justamente hoje, trazendo um novo enfoque, uma nova bagagem, que a gente consiga fazer esse balanço justamente, que a gente consiga estabelecer conexões com o que a gente viu sobre história e geografia há anos atrás. Então vamos ver agora um depoimento. Então vamos acompanhar agora um depoimento feito com a professora Marta, que é professora de História, a respeito justamente de como trabalhar a história nas séries iniciais do ensino fundamental. E mais do que isso, como é que se pode estabelecer relações com a chamada história do cotidiano, que está tão em voga, que é tão discutida hoje para se trabalhar nas escolas. Como é que se pode estabelecer essa relação? Acompanhando então o depoimento da professora Marta. Tá, por exemplo, vou dar o caso do Brasil em termos de povoamento. O Brasil foi formado por colonização, né, e também por imigração no último século. Como esse conteúdo é passado para a criança de forma que ele entenda no seu cotidiano? Ele tem que perceber que ele é resultante de uma família, né, que provavelmente em outros tempos houve essa imigração e que tem costumes, e ele possa então perceber a influência desses costumes dos seus antepassados, né, da sua família, fazendo entrevista com seus avós, procurando em fotografias de família, e ele vai então entender o processo de imigração que aconteceu há 100 anos atrás. Então vocês puderam observar justamente nesse depoimento que a Marta comentou que justamente se pode fazer relações ou se pode levar o aluno a pensar e identificar no seu cotidiano ações ou construções ou algumas coisas justamente que foram criadas e organizadas lá na antiguidade e que o aluno pode observar no seu dia a dia. Então, de que maneira trazer a história para que ele identifique elementos da história como contribuições para a sua vida? Então, vocês podem trabalhar não simplesmente elementos da sua comunidade ou a própria cidade onde o aluno está inserido, né, ou a história de Curitiba, ou a história do Recife, ou do Rio de Janeiro, para que a criança se identifique com a sua localidade, mas também pode se ampliar a possibilidade de trabalhar civilizações que são longínquas. Então, se pensa sempre, como é que a criança vai identificar, por exemplo, aspectos da pré-história ou aspectos do Egito? É possível ela fazer isso? É possível sim. Então, se a gente tirar, né, desmistificar aquela ideia de que a criança tem que saber nomes de faraós, nomes de dinastias, né, que a criança tenha que necessariamente identificar todas as balizas temporais, todas as datas, mas que ela penere e que ela venha a saber elementos importantes daquelas culturas e que são visíveis no seu dia a dia, é dessa forma que a criança vai identificar determinada civilização e vai ver a sua importância, né? Então, assim, principalmente trabalhando, de repente, figuras, né, com iconografia, que é o que a criança mais vai guardar e vai, então, poder trabalhar e burilar em cima daquilo ali. Se a gente for observar mais aprofundadamente, a gente pode trabalhar, por exemplo, a própria relação das pirâmides, né? Então, observar qual é a importância de se estudar a matemática, estudar as formas geométricas a partir das pirâmides, ver as contribuições, então, da matemática daquele período para a criança hoje, né, alguns ritos e alguns elementos da própria religiosidade. Então, esses elementos são importantíssimos e a criança vai, então, dialogando com aquele período histórico, mesmo da própria pré-história. A pré-história é importantíssimo, principalmente nas séries iniciais. Então, a questão da solidariedade, do sair em grupo, do sair em bando, do dividir o que se caçou, do dividir o que se coletou. Então, esses elementos é que são importantes. Então, tu apontas como é que era aquele período e traz, então, resquícios daquele período para o dia de hoje. Então, vamos ver a história no ensino fundamental. Então, um dos elementos, justamente, que é importantíssimo quando a gente estuda a história é identificar a noção de identidade. Como é que a pessoa se identifica enquanto cidadão, como é que a pessoa se identifica enquanto ser? É justamente no embate com o diferente. É justamente, então, tu identificando a tua comunidade, identificando o teu grupo, onde tu estás morando, onde tu habitas, onde tu vives, que tu identifica elementos que compõem o teu dia a dia. Mas mais do que isso, né? Então é na diversidade dos outros e como os outros se comportam em outros espaços, em outros tempos, é que tu faz nascer justamente a tua identidade. Um dos elementos que perpassa o estudo todo da história é a identificação da pessoa enquanto um ser.
Mais do que isso, enquanto um agente capaz de agregar elementos à própria história ou então ser influenciado por essa história. Se a gente lembrar justamente uma das propostas que norteiam os parâmetros curriculares nacionais, essa proposta é a cidadania. Nada melhor justamente do que trabalhar elementos da cidadania também dentro do próprio ensino da história. Então, como eu, cidadão brasileiro, vejo manifestado através da história, né, elementos então que me identificam como cidadão. Ou mais do que isso, como é que eu posso vir a questionar a história do meu país ou o momento histórico que eu estou agora, né, com que elementos que eu posso fazer isso? Simplesmente com o que a história pode me dar de bagagem. Então, a história é capaz de agregar, né, ou de acrescentar subsídios para que essa pessoa possa questionar o momento atual que ela está vivendo ou para que ela possa participar de determinada sociedade, identificando valores dessa sociedade, dados dessa sociedade que, de outra forma, talvez ela não tivesse oportunidade de reconhecer. Então, o reconhecer-se e mais a questão da cidadania são dois pontos fundamentais dentro da perspectiva histórica. E isso pode ser feito, então, desde as séries iniciais. Um outro elemento importantíssimo, fundamental da própria história, é as relações que vão se estabelecer. Então, relações essas que vão do particular, do meu mundo particular, com um mundo maior, né? Então, a sociedade que eu estou e esse elemento, então, esse dado, inserido no mundo mais amplo, no mundo maior. Então, o particular e o mais geral. Por outro lado, também, um elemento fundamental para a gente tentar entender a história é a própria questão temporal. Então, justamente essa questão temporal, ela se embasa em tu identificares elementos da tua sociedade atual com tempos passados, com tempos remotos. Então, desde o que foi o passado da humanidade até as heranças que nós trazemos, essa bagagem que nós trazemos no nosso dia a dia desse passado histórico que nós temos. E um outro dado importante a respeito do estudo da história é justamente a relação que se estabelece entre as semelhanças e diferenças, que tu podes então ir identificando entre sociedades que sejam contemporâneas ou mesmo sociedades que sejam de tempos absolutamente diferentes e distantes, até para tu poderes identificar o que permaneceu e o que mudou, né? Então, essas semelhanças e diferenças entre culturas que são diferentes, tanto no espaço, dentro de um mesmo tempo, quanto em tempos que são absolutamente distantes. Vamos ver, então, como aprender e ensinar história no ensino fundamental. Como é que se desenvolve, então, a noção de história, ou como é que se desenvolve a possibilidade de se trabalhar as aulas de história? Uma das grandes diferenciações que se precisa estabelecer é a história trabalhada pelos historiadores, a noção de história que os historiadores vão construir, e a outra é a noção justamente de história, de tempo histórico trabalhado dentro da escola. Como é que a gente pode identificar isso? Então, a gente tem a história formulada e organizada pelos historiadores através de inúmeras fontes de pesquisa, sejam elas livros antigos, sejam elas objetos do passado, sejam elas jornais do passado. Então, o material que os historiadores usam justamente para reconhecer determinados fatos da história. Por outro lado, nós temos a história trabalhada na escola. Então, história é essa que pode ser passada tanto pelos livros didáticos, como por outros recursos que o professor pode utilizar. Mas é a história justamente já organizada pelos historiadores, pela historiografia, e que é retrabalhada, então, dentro de sala de aula. Então, são dois elementos distintos, né? A gente não pode pensar que os alunos em sala de aula vão produzir textos históricos, né? Eles vão aprender a partir de textos que são produzidos e questionamentos feitos a respeito da história. Que dados são mais trabalhados dentro da história? Um dos elementos que é importante a gente entender é que é trabalhado o fato histórico, né? O que é um determinado fato histórico? Como é que determinado fato histórico se desenrola? Então, é importante que a gente tenha essa noção de fato histórico. Só que esse fato histórico, ele não cai do espaço, né? O fato histórico, ele está inserido dentro de uma cronologia, dentro de um tempo. Que tempo é esse? Então, é justamente o tempo histórico.
É por isso que o professor de História se utiliza, né, daquela régua de tempo ou das balizas temporais para identificar de quando a quando vão determinados tempos históricos ou determinadas eras históricas. Então, que tempos históricos que a gente tem? A gente tem principalmente o tempo do acontecimento breve, então um tempo que tu identificas rapidamente, né? Então, o que aconteceu em determinada data há 100 anos atrás. Então, tu vais até lá, pegas determinado fato e vai trabalhar com determinado fato. Fato esse que pode ser, assim, extremamente importante, transformando-se em uma grande ruptura dentro da história, como é o caso da própria Revolução Francesa. Então, vocês vão lá em 1789, tem a Revolução Francesa, ou um outro fato que tenha justamente ocorrido mais singelo, que não tenha feito uma grande ruptura na história, né, mas que seja importante para aquela localidade ou para determinado fenômeno ter ocorrido. Além, então, desse tempo breve, nós temos também o tempo da conjuntura. Então, é um tempo também curto em relação ao tempo da estrutura. Então, o tempo da conjuntura é uma determinada guerra, por exemplo. Então, eu vou narrar a Primeira Guerra Mundial, ocorrida lá de 1914 a 1918. Quais são os elementos agregados a essa guerra? O que levou a acontecer determinada guerra? Quais eram as condições que levaram à guerra? O que aconteceu naquele momento de relevante na Primeira Guerra Mundial e quais são as consequências dessa guerra em termos mundiais? Então, estudar a guerra em si, eu estou estudando o tempo da conjuntura. Eu tenho fechado, né, na verdade, a data inicial e a data final. E nós temos também o próprio tempo da estrutura. Então, o tempo da estrutura é um tempo justamente que a gente não consegue visualizar com a facilidade que a gente tem de visualizar o tempo histórico breve e o tempo da conjuntura. Então, são mudanças significativas na história, mas que acontecem a partir de um processo, não através de uma revolução ou de uma data específica. Então, as mudanças de longa duração, na verdade, é esse tempo da estrutura. Então, a passagem, por exemplo, de um modo de produção a outro modo de produção, e a gente só se dá conta olhando 100 anos antes, é que a gente identifica esse tempo de mudança da estrutura. Então, a passagem, por exemplo, da antiguidade clássica, do escravismo, da organização escrava de trabalhar, pro feudalismo, por exemplo, sem que haja uma ruptura direta, uma revolução ou uma data específica, agora acabou a Idade Clássica e começa a Idade Média, essa mudança que é gradual, que dura 200, 300 anos, é o chamado tempo da estrutura. Então, o que a gente pode observar? Que para a gente tentar entender história e trabalhar a história, então, com as crianças, 3 dados são fundamentais. Trabalhar justamente o sujeito histórico, o homem, trabalhar o fato histórico, então determinado fato significante dentro da história e mostrar para a criança que existe um tempo histórico, que não é esse tempo necessariamente do relógio, né, ou que não é o tempo psicológico, mas é um tempo dentro de uma data baliza, de uma data na estrutura da história, ou que a gente pode contar e que sociedades diferentes tem tempos históricos diferentes também. Isso é importantíssimo. Então, a professora pode utilizar inúmeros recursos para trabalhar a questão, por exemplo, do tempo, né? Então, desde utilizar, por exemplo, uma brincadeira com o fio, né, que dê o rolo para a criança que está na frente, na primeira carteira, e que chegue até o final, e que utilize cada criança como se fosse uma data importante sucessiva no tempo. E que são datas que têm datas mais importantes. Então, fazer algumas alusões que a criança possa identificar isso no seu cotidiano. Ou então, trabalhar também, como a Marta havia dito lá no depoimento, fotos de família, para ver justamente as mudanças, até na vestimenta dos avós dessa criança, porque ela veste hoje, de comportamentos do passado, porque ela, da forma com que ela vê o mundo hoje. Então, inúmeras formas se pode trabalhar o tempo com essa criança. Jornal é muito interessante também, jornais antigos, de como se escreviam as notícias, de como as letras eram trabalhadas e hoje se trabalha de uma outra forma, de caligrafia. Então, tudo isso vai dando uma noção de tempo justamente à criança. Bom, então vamos a um pequeno intervalo e a gente continua discutindo aspectos da história e da geografia depois do nosso descanso.
Bom, gente, já demos uma descansada, voltamos do intervalo. Vamos dar continuidade ao que a gente estava discutindo a respeito do currículo e a sua ligação com a história, ou o que se pensou do currículo para a história. Vamos ver, então, os conteúdos da história para o ensino fundamental. Como é que se desenvolveram esses conteúdos ou a partir de que propostas surgiram os conteúdos de história? A gente pode observar as problemáticas locais que vieram justamente a dar suporte para como se construir o currículo para o ensino fundamental de história. Tanto é que no primeiro ciclo, principalmente, são as questões locais, o eixo temático de discussão com as crianças. Além disso, além das problemáticas locais, é levado em consideração também a própria história da criança. Então, a história de vida da criança, o lugar da onde ela saiu, a sua história pessoal, a sua história com a história da sua família. Então, essa bagagem é trazida para a sala de aula para se trabalhar com a criança. Como eu já havia comentado um pouquinho antes do intervalo, talvez fosse importante ou interessante os professores que trabalham justamente com as crianças utilizarem como grande recurso a própria questão, não só de fotografias, mas também trabalhar a maquete. Então, a possibilidade da criança manipular com a informação é muito interessante. Então, reconstituir vidas passadas, sociedades passadas, através do recurso da maquete é muito legal. Além disso, dentro dos parâmetros curriculares nacionais, para o ensino da história é proposto a divisão, no primeiro e no segundo ciclo, de temáticas que são um pouco distintas. Para o primeiro ciclo, basicamente se trabalham questões referentes à localidade da criança. E justamente pro segundo ciclo, então, se amplia essas perspectivas, tentando justamente estabelecer as relações dessa sociedade ou dessa comunidade onde a criança está inserida com outras localidades. Então, a gente pode observar justamente que no segundo ciclo, a criança, então, vai estabelecer essas correlações, essas conexões da sua comunidade com a sociedade nacional e com o mundo, né, em determinados momentos históricos que podem ser distintos também. Então, utilizar, por exemplo, informações de jornais, o que está acontecendo através da notícia em outras localidades. Então, dessa forma, a criança vai poder identificar que há essa pluralidade. Então, quais são as orientações didáticas gerais que a gente pode ver justamente para o ensino da história no ensino fundamental? Um dos elementos que a gente poderia levantar como interessante para se trabalhar com a criança é a questão da problematização. Então, fazer com que a criança questione o que está ao seu redor, ações do ser humano ao seu redor, que a criança identifique os sujeitos da história e se identifique como sujeito da própria história. E, principalmente, o material que o professor vai trabalhar. Iconografia, pintura, arte de períodos anteriores, é interessantíssimo. Fragmentos de texto, mitos daquele período, trabalhar principalmente literatura daquele período, para justamente identificar que num determinado momento as pessoas pensam de uma determinada forma. Passado aquele momento, as pessoas também modificam a sua forma de pensar e de produzir. Por isso que a arte se diferencia de um momento histórico para o outro, por isso que a literatura se diferencia, os interesses são justamente outros. Então, trazer essa diversidade de material é muito importante para que a criança identifique a partir dele as diferenças das organizações sociais ao longo da própria história. Então, vamos ver agora a geografia no ensino fundamental. Então, quem acompanha de perto o próprio estudo da história sabe que o tempo ele não se dá isolado do espaço. E são as interações, então, do homem, das sociedades, né, nos diferentes tempos históricos sobre a natureza, é que justamente a geografia vai estudar. Então, a gente não pode pensar na geografia pura e simples, em geografia física. Se a gente pensar simplesmente determinados espaços geográficos, a gente está estudando apenas um dado da própria geografia. Agora, a intervenção do homem sobre a natureza, a gente está dando um outro dado ao estudo da geografia, uma complementaridade ao estudo da geografia. Então, a gente pode observar que as crianças podem também, tal qual a história,
observarem e estudarem a própria geografia vinculada ao seu cotidiano. Então, elementos principalmente que dizem respeito à natureza, né? Então, a gente vai poder observar que a própria organização do ensino da geografia nas séries iniciais está embasada em eixos temáticos. Eixos temáticos esses que têm relação não só da própria natureza, da existência de determinados elementos da natureza, mas da interação justamente desse homem com os elementos da natureza. Então, há uma historicidade, a gente poderia dizer assim, da própria geografia. Então, o que a gente pode observar que pode ser trabalhado com as crianças nos primeiros ciclos do ensino fundamental? 3 categorias básicas: a noção, portanto, de território, a noção de espaço e a noção de lugar. Esses dados devem ser desenvolvidos, então, com a criança no decorrer das 4 séries do ensino fundamental ou dos primeiros 2 ciclos do ensino fundamental. Como é que a gente pode desenvolver justamente esses elementos ou essas categorias? Então, vamos ver como a gente pode aprender e ensinar geografia no ensino fundamental. Então, justamente a partir dessas perspectivas, desses 3 dados fundamentais, a gente pode redividir o próprio estudo da geografia, dando continuidade àquela ideia que a gente já viu lá na história, que a criança precisa identificar-se com o que ela está estudando. Então, tal qual na história a criança observava valores de sociedades passadas e que estavam traduzidos na sua sociedade contemporânea, a mesma coisa a gente pode observar para a geografia, que o aluno venha identificar o seu espaço físico, as modificações que ele e a sua sociedade exercem sobre a natureza e que natureza é essa justamente ao seu redor. E a partir dali, então, estabelecer as relações com a diversidade física que a gente vai ter justamente no mundo ou com as diversas intervenções que o homem tem feito no decorrer do tempo justamente sobre a natureza. Então, como é que se pode observar isso e como é que a gente pode trabalhar isso dentro da geografia nas séries iniciais? Então, a proposta de se estudar elementos da natureza da vida da criança se estabelece a partir do próprio estudo da cartografia. Estudo esse, portanto, que vai levar a criança a concretizar justamente o que ela observa ao seu redor. Então, é importantíssimo que ela comece desde pequena a identificar, através da criação justamente de mapas e do próprio estudo dos mapas, a sociedade em que ela está inserida. Seja trabalhando, por exemplo, elementos vinculados ao campo ou elementos vinculados à própria cidade ou à estrutura da cidade onde ela habita. Além disso, então, esses temas todos, eles são temas justamente que se trabalha ou que se leva em consideração a relevância social para que se estude determinados enfoques dentro da geografia. Então, que relevância justamente é essa? Diz respeito, por exemplo, a estudar questões sobre o meio ambiente e a intervenção do homem na destruição do meio ambiente ou justamente na melhoria das condições ambientais, ou se trabalha determinadas modificações do campo e da sua relação justamente com a cidade e a interferência da vida no campo sobre a cidade, para que a criança entenda justamente a sociedade em que ela vive. Para isso é importante se trabalhar a geografia já nos ciclos iniciais do ensino fundamental, coisas que a criança possa observar então no seu cotidiano. Então, desde o legume que chega lá, por exemplo, na ceasa que passa dali adiante, na feira, no supermercado onde a criança vai comprar, qual é a relação então da cidade justamente com o campo? Quem é que trouxe aquele legume até ali? Como é que ele chegou? Quem produziu? Quem vai vender? Outras tantas relações que a gente pode observar, como é a própria temática, né, das mobilizações de sem terra, que aparece um monte na televisão e que crianças de 3ª e 4ª série justamente já questionam. Então, ali já se pode trabalhar esses dados sobre a vida no campo e a vida justamente na cidade, já no 2º ciclo do ensino fundamental. Então, vamos observar que elementos justamente a gente pode trabalhar no 1º ciclo do ensino fundamental. Descrever justamente como é que é essa natureza que está ao entorno de determinado aluno, ou seja, na sua comunidade como é que é a natureza, no seu estado, na sua região como é que é a natureza, no seu país.
e aí então mostrar a pluralidade ou a diversidade justamente de elementos da natureza. Além disso, deve-se trabalhar sim as questões relevantes ao meio ambiente e talvez, a partir dali, desenvolver justamente relações com a própria ciência natural. Então, trabalhar a reciclagem do lixo na escola, né? Então, observar como é que o aluno trata o lixo dentro da escola já é um primeiro passo para se criar uma polêmica ou um estudo a respeito do meio ambiente e do lixo escolar. Uma outra questão importante é a própria ideia da transformação na natureza. Como é que o homem justamente interage sobre a natureza de determinada forma que pode utilizar por seu bem ou até virar essa natureza contra ele próprio à medida que ele pode utilizar de uma maneira errada a própria natureza ou simplesmente terminar com determinados elementos dessa natureza sem nunca mais ter indícios dele, né? Dessa pluralidade toda que a gente tem, por exemplo, da própria fauna e da flora mundial. Né? A gente sabe, a gente tem noção de que boa parte, principalmente de micro-organismos, a gente desconhece. Então, por que, né, se a gente termina com determinada porcentagem justamente da nossa flora e da nossa fauna, elementos esses riquíssimos que a gente nem conhece, a gente nunca vai poder tentar entender o quanto eles poderiam ter sido significativos para a humanidade. E um outro tema interessante ainda no primeiro ciclo é a ideia de lugar e paisagem, importantíssimo para que se trabalhe justamente no primeiro ciclo da educação infantil. E finalmente, então, no segundo ciclo, as relações cidade e campo. Que relações são essas? A respeito principalmente das tecnologias utilizadas no campo e tecnologias utilizadas na cidade. A interferência, por exemplo, dos meios de comunicação, a velocidade que as informações chegam e a relevância dessas informações tanto no campo quanto na cidade. E além disso, um outro elemento que se pode trabalhar com a criança e que é extremamente rico é essa diversidade de modos de vida, de comportamentos no campo e na cidade. Até que ponto a vida na cidade tem interferido na vida no campo e vice-versa. Então, esses dados campo e cidade são trabalhados no segundo ciclo da educação infantil. Finalmente, então, vamos observar quais são as orientações didáticas para o ensino da geografia. Então, justamente para que a gente estude e tenha noção do que são os 3 conceitos básicos que devem ser trabalhados na geografia, paisagem, território e lugar, a gente pode lançar mão de alguns procedimentos. Então, desde a leitura de algumas paisagens e a intervenção humana através de fotos, de mapas, né, de dados estatísticos, até se trabalhar, por exemplo, a questão do próprio território, a definição física do próprio território, trabalhando bastante com a questão da própria cartografia. Então, interagindo, fazendo com que o aluno venha a interagir a respeito do que ele está justamente estudando, que ele consiga identificar isso através dos mapas e através das fotografias. E mais do que isso, que ele consiga identificar, portanto, as modificações ocorridas nesses espaços através do tempo, sejam modificações essas ocasionadas justamente pelo próprio tempo, pelo clima e etc., sejam modificações essas ocasionadas pelo homem. Então, utilizar, por exemplo, a tecnologia ou a linguagem do computador para a geografia também tem sido bastante utilizado e é um recurso bem interessante, principalmente com as crianças de 3ª e 4ª série, que já têm um maior domínio justamente do próprio mouse e de como utilizar para fazer colagens dentro de mapas da própria geografia. Então, são recursos variados para que a criança interaja naqueles elementos. Além disso, vídeos é bastante interessante se trabalhar questões de fotografias, de modificações de determinadas áreas, né, de alguns anos, de modificações de apenas alguns anos, principalmente da cidade dessa criança, é bem interessante, porque ela vai ver, quando passar por determinada rua, as modificações que o tempo pôs sobre determinado espaço. Então, esses dados todos servem justamente para que a gente tenha justamente um instrumental para discutir a geografia nas séries iniciais do ensino fundamental. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou propor uma questãozinha final no nosso Para Refletir. Então, a primeira proposta que eu tenho para que vocês exercitem como vão trabalhar com as crianças é que vocês montem e façam um trabalho com iconografia. Então, monte uma aula cuja fonte, tanto para a geografia quanto para a história,
sejam fotos e desenhos antigos e contemporâneos, tentando justamente fazer uma ligação, uma relação entre passado e presente, entre geografia e história, espaço físico e interação do homem sobre aquele espaço. Então, a nossa dica de estudo é justamente para que vocês pensem até que ponto os livros didáticos têm o seu norte nos parâmetros curriculares nacionais. Quais são as modificações que esses livros didáticos tiveram ou não a partir das novas propostas dos parâmetros curriculares. Se a linguagem justamente se mantém a mesma ou se houve modificações. Então, deem uma olhada não só nos parâmetros, mas também nos livros didáticos que são oferecidos tanto para a geografia quanto para a história, para as séries iniciais. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, continuamos vendo o currículo prescrito para as séries iniciais do ensino fundamental. Analisamos o ensino de História. Analisamos justamente quais são as indicações a respeito dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino de História nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, desde as discussões a respeito de uma história mais voltada para o cotidiano e para a vida, né, local, e para que a criança se identifique com a história que é narrada, e mesmo com valores de outras civilizações para o seu dia a dia, bem como quais foram as orientações didáticas para se trabalhar com as crianças desse período. E finalizamos vendo os conteúdos de Geografia. Currículos de relevância social e que são divididos no primeiro e no segundo ciclo, de acordo justamente com os interesses dessa sociedade. Então, sejam questões vinculadas à natureza no primeiro ciclo e questões justamente vinculadas às relações cidade e campo no segundo ciclo. Até a próxima aula!